por causa do tratamento da erisipela, tinha paracetamol na veia, está com meu filho 12 dias internado. E pior, depois dessa segunda internação, a hepatite ela volta depois do tempo. Eu já tinha uns 15 anos. E eu fiquei 22 dias no hospital. Foram 22 anos, foi terrível. E não adianta ter alegria, dinheiro, ter tudo e não ter o quê? Saúde. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Só que não somente a saúde, uma outra coisa muito importante, e ele veio no mundo, na terra, e ele falou muito sobre isso, e os milagres que ele fez foi relacionado a isso também, muito mais do que qualquer outra coisa. Jesus ele restaurou a saúde muito mais do que fez outras coisas. É bem verdade que Jesus ele transforma água em vinho, Jesus ele anda por sobre o mar, Jesus ele ressuscita os mortos, mas Jesus ele também cura muita gente, né? E hoje o tema da mensagem é Jesus, saúde e salvação. Jesus, ele é seu curador. Na época de Jesus, a medicina e os avanços na área da saúde não eram melhores quanto nos dias de hoje. Era muito poucos recursos que tinham os judeus e os hebreus. Naquele tempo, não existia a medicina que existe nos dias de hoje. E na época do Novo Testamento, havia 3 conceitos de doença. Muitos acreditavam que a doença era algum castigo vindo da parte de Deus. Daí vem a história de Jó, quando chega seus 3 amigos e diz que ele deveria se arrepender dos pecados dele. Só que o texto diz que Jó era íntegro e reto e se desviava do mal. E Jó mais sofreu por uma espécie de aposta entre Deus e Satanás. Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, toca nele, quer valer quanto que ele não me rejeita. Vai lá, toca nele lá. E Jó só tem filho. Não é isso que acontece? Muita gente também considerava que a doença era um assunto de bruxaria, que a pessoa foi literalmente atingida por alguma espécie de encantamento ou magia daquela época. E muita gente também considerava que a doença era um assunto médico propriamente dito, que a pessoa estava de fato enferma, sofrendo as consequências depois do pecado. Só que nas Escrituras a gente descobre que às vezes se afirma que a doença é resultado do pecado, e em outros casos também diz que não é culpa dos pais e também não é pela hereditariedade. No entanto, o texto deixa claro que as curas de Cristo são o quê? Milagres. Jesus nunca foi médico, mas ele curava, a ponto de pensar que ele fosse médico, que ele era um médico. A ação de um ser superior em favor do doente, operando milagrosamente sobre o ser humano. Com isso em mente, podemos entender que os atos de curas realizados por Cristo não eram atos mágicos e nem tratamentos médicos contra algumas bactérias ou vírus, mas sim atos sobrenaturais que somente um ser divino poderia realizar. Assim como vemos Jesus nos 4 evangelhos, devemos compreender que ele é o curador por excelência, que por mais que Cristo não fosse médico, ele era muito mais médico do que os médicos daquele tempo e do nosso tempo. Somente Jesus poderia ter curado diversas pessoas ali, onde a medicina já os tinha desenganado faz tempo. E hoje agradecemos a Jesus Cristo pelo seu poder de cura. Mas devido ao trabalho de Cristo aqui no mundo como curador durante seu ministério, as missões cristãs enfatizavam fortemente o exemplo de Cristo na cura dos doentes. E graças a Jesus ter observado muitos enfermos, ter visitado os enfermos, ter ajudado e curado os enfermos, nós olhamos hoje para o mundo. E se Jesus não tivesse nascido, muitas das instituições que existem hoje no mundo não teriam existido. Quantos nomes vocês conhecem de
de hospitais com o nome de algum ser bíblico relacionado a Cristo? Vários. E como dissemos, Jesus não era médico no sentido de tratar paciente, mas ele operava o quê? Milagres em favor daqueles que vinham até ele. No entanto, em algumas ocasiões nós encontramos sim milagres que Jesus fez usando alguma coisa material. Quero abrir a Bíblia com você lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de números 9. Versículos 6 e 7. E diz: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso aqui é muito interessante, esse milagre de Cristo, porque ele usa uma substância física, e ele, com barro, ele cura um cego. E isso faz menção em Deus no Gênesis. Quando Deus ele cria o homem, Deus ele cria o homem com o quê? Com barro. E como Jesus ele pega a terra, cospe na terra e transforma ela em barro, Jesus ele remete ao momento da criação. E indiretamente, por mais que Jesus estava curando a enfermidade física daquele homem, Jesus estava deixando outra mensagem para aquele homem. O que você precisa é ser restaurado. Ser restaurado à imagem de Deus do Gênesis, quando te criou. Voltar ao original. Você não precisa somente se preocupar com as enfermidades físicas desse mundo. Está bem você fazer isso, eu posso curar você, mas você precisa entender que, além disso, você tem que estar mais preocupado em restaurar a imagem de Cristo em você, em voltar à imagem da criação perfeita de Deus. E graças a esse milagre de Cristo, o barro passou a ser estudado frequentemente, muitas vezes. E desde esse ponto surgiram várias críticas de medicinas naturais. Você conhece várias por aí. E hoje em dia os estudiosos dizem que a medicina química já não é mais o que? A melhor. Qual que é a melhor? A natural. Descobriram que da terra produz medicamentos naturais, medicamentos esses que não fazem mal à nossa saúde, que curam a nossa enfermidade. E melhor que isso, já descobriram também, está aí da pesquisa de Loma Linda, já teve uma série tudo na Netflix, que as pessoas lá viviam em média 10 anos mais e foram fazer essa pesquisa. E a alimentação das pessoas é o quê? Alimentação o quê? Natural. Tudo que provinha da terra, evitando alimentos carnes, evitando coisas inflamatórias ao corpo, voltando ao plano original de Deus. E é válido dizer que quando Deus ele cria um homem, Deus não cria o homem para comer carne. Deus não cria os animais para comer carne. Isso não acontece no Gênesis. Tudo que brotar da planta, toda árvore que dê semente, que dê fruto, isso que será para quê? Mantimento, alimento. Deus não disse, vai lá e mata o boi. Isso nunca foi dito. Só que ao decorrer da história, e à medida que o pecado ele vai aumentando no nosso mundo, na nossa atmosfera, as coisas vão ficando mais impossíveis de serem feitas. E quando Deus ele acaba com muita gente através do dilúvio, Deus ele permite que Noé fizesse o quê? Comesse a carne. E por quê? Não tinha erva, não tinha fruta, não tinha nada, o mundo foi tomado por água. Vai lá, pode comer agora a carne. E isso chamamos de alimento emergencial. Só que esse alimento emergencial está durando até hoje. Que até hoje a gente come carne, né? Esse alimento
esse elemento outrora que foi chamado de emergencial por Deus, hoje nós o chamamos de quê? Essencial. Sem carne é impossível viver. É o que a gente fala, é o que eu falo, o que muita gente fala. Bem, e daí muita gente passou a estudar a terra, certo? E daí surgem as medicinas naturais. E hoje em dia, a melhor coisa que tem não é tratar a enfermidade, é fazer com que ela não chegue. E para fazer com que a enfermidade não chegue, você precisa o quê? Cuidar do seu corpo. Através a prevenção. A prevenção da enfermidade. Essa é a melhor maneira de você ter saúde. A melhor maneira. E ficar doente é uma coisa terrível. Você já ficou doente, você sabe disso. Salvação e saúde. Bem, até aqui nós vimos que Jesus, ele é o médico por excelência. Ele trouxe a cura a todos aqueles que se voltavam a ele. Contudo, há uma razão importante pela qual Jesus curava. E aqui eu peço que você preste muita atenção. A cura, ela é sinônimo de salvação. Sempre. Em toda a Bíblia, a cura foi sinônimo de salvação. Jesus, ele nunca curou o enfermo somente para que ele tivesse boa vida na terra. Porque os milagres são passageiros. Sim ou não? Lázaro, saia para fora. Lázaro está vivo? Lázaro morreu. As pessoas que foram curadas das vistas não enxergam mais hoje, porque estão mortos. Todos os milagres nesse mundo são passageiros. Tudo que você pede para que Deus te dê aqui vai acabar, vai passar. E Jesus, ele sempre salva as pessoas, ele cura as pessoas com o intuito salvífico. E a gente vai ver alguns versículos. Esse está lá em Lucas 5:20. Lucas 5:20. E diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. É um texto sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Você bem conhece a história, que o paralítico, ele não poderia andar, estava paralisado. Só que ele estava com amigos por perto. E aqui está uma dica para você nessa noite: não confie a sua vida a quem não vai te levar para Cristo. Não confie nos seus segredos. As pessoas que te levarão para qualquer lugar, menos para Jesus. Não confie a sua amizade, as pessoas que não te deixarão nos pés de Cristo todos os dias. E esse homem, ele tinha essas amizades. E os amigos dele arrumaram qualquer maneira de introduzir ele pela janela e conseguiram introduzir pelo telhado, porque a multidão era tamanha naquela casa a ponto de eles não conseguirem ter acesso a Jesus. E eles conseguem assim então enviar o paralítico pelo telhado. Eles descem pelo telhado. E o verso 20, verso 19 diz: achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de quem? Jesus. Versículo 20, Lucas relata que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: o que Jesus disse? Homem, estão perdoados os teus pecados. Ora, só que o texto diz que o paralítico foi ali para ser curado. Ele não andava, fazia muito tempo. E Jesus olha para ele, e a primeira coisa que Jesus diz quando vê tamanha fé, não somente dele, mas também dos que andavam com ele, Jesus diz: pela sua fé estão perdoados os seus pecados. Antes de Jesus te dar cura aqui na terra,
antes de Jesus sanar as suas necessidades, antes de Jesus fazer qualquer coisa por você, Ele quer fazer uma coisa: é te conceder a salvação. Perdão de pecados é sinônimo de salvação. Jesus estava dizendo para ele: você estará no céu comigo, os seus pecados estão perdoados. E o versículo segue: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Versículo 23: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? 24: mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando você toma a decisão e vai com fé e consegue alcançar os pés de Jesus primeiro, tudo ele faz isso antes de qualquer coisa. Ele perdoa os seus pecados. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus te concede a salvação. E através da sua salvação, tudo aquilo que surge depois que é dado por Ele é consequência. Depois que Jesus salva o paralítico, Ele perdoa os pecados do paralítico, e Ele diz para o paralítico: agora sim, eu concedo o que você veio me pedir. Você entregou sua vida a mim e agora eu sano as suas necessidades. Vai, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. A melhor decisão que podemos tomar antes de qualquer coisa é nos entregarmos a Cristo diariamente. Só que o processo, muitas vezes na nossa vida, ele acontece de forma contrária. Nós necessitamos algo e ajoelhamos aqui, e muitas orações que muitos cristãos fazem no mundo vai dizer: Deus, isso eu não aceito. E quem sou eu para dizer que eu não aceito nada? Mediante a infinidade de Deus. E esse processo tem acontecido frequentemente. As pessoas buscam primeiro aquilo que Deus pode oferecer para elas, para amanhã ou depois de amanhã, ou quem sabe no próximo Camburim, ou na próxima Semana Santa, ou no próximo Natal, aceitar a Deus, aceitar Jesus, ao Cristo que curou e que se entregou por você. Vai, toma o teu leito e anda. Nesse sentido, os evangelhos falam das curas que o Senhor faz sistematicamente. E em certa ocasião, Jesus chegou a Jericó e um cego o chamou. Quando ele foi levado à presença do Mestre, houve um diálogo interessante em Marcos 10, 51 e 52. Marcos 10, 51 e 52 diz: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Percebeu? Jesus não diz: vai, a tua fé te curou. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Porque você creu que eu sou o Filho de Deus e que eu posso sanar as suas necessidades. Vai. E a palavra que é usada aqui é sozo, para poder descrever o significado de salvar. E portanto poderíamos traduzir esse texto como: vá, a sua fé salvou você. Em grego existe uma palavra para falar de cura, terapeu, que
que é usado em várias ocasiões, mas em outras ocasiões o texto usa sozo para se referir a cura, salvar. Isso aconteceu também quando Jesus curou os 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Nós falamos dessa passagem durante a semana. Aconteceu também em Mateus 9:21, quando a mulher disse que se eu apenas tocar nele, na sua capa, eu ficarei curada. Quando Jesus nota que a mulher toca e foi curada, Jesus lhe disse: coragem, a sua fé salvou você. Desde aquele instante a mulher ficou sã. O uso dessa palavra indica que a cura, ela é parte da salvação. E quem sabe você, nessa noite, esteja com alguma ferida aberta, espiritual, algum machucado por dentro, alguma angústia, alguma necessidade de liberar o perdão, mas você não consegue, talvez para você mesmo, alguma ferida que sempre acontecem coisas que machucam um pouquinho mais. Se entregue a Cristo, abra o seu coração para Cristo. Não somente venha à igreja e sente no banco, mas ajoelhe com sinceridade, com esperança, com a mesma fé do paralítico que entrou pelo telhado. Que Jesus não só vai salvar você, mas vai te ajudar a ter uma vida melhor aqui nesse mundo. E a gente aprende que Jesus, Ele é quem nos cura. A gente também entende que a obra de Cristo em favor dos doentes implicava o quê? Salvação. Implicava a salvação. Tratá-los com amor. Cristo deseja nos curar completamente. Quem de nós não temos uma ferida aqui hoje? Eu tenho várias, algumas não sei. E eu busco incansavelmente todos os dias essa cura. E todos os dias eu tenho uma ferida diferente curada. E isso não significa que não surgirão novas feridas. Porque por mais que Jesus tenha curado vários enfermos, muito provavelmente vários desses se enfermaram de novo. Mas ter Jesus no bar é ter a certeza que por mais que você tenha diversas feridas aqui na terra, você um dia não terá nenhuma na terra que será transformada. Ter Jesus é ter a certeza maior do que Ele pode sanar as suas necessidades na terra. Ter Jesus é ter a certeza que um dia você vai viver uma vida despreocupado. O apóstolo Paulo disse que antes o que ele considerava ganho, hoje ele considera perda por amor a Cristo. Para mim é melhor morrer, disse Paulo. Mas eu sei que para Deus é melhor que eu esteja vivo, porque eu tenho muito mais utilidade para Ele vivo do que morto. Paulo já não olhava mais para esse mundo com os olhos de antigamente. Antes de ter encontro com Jesus no caminho a Damasco, Paulo estava obcecado pelas coisas terrenas e pela justiça terrena. Assim como nós muitas vezes estamos obcecados por ter um excelente emprego, um excelente salário, por ter uma família emocionalmente estabilizada. Mas olhe além disso tudo. Olhe para Jesus e olhe para o que Jesus prometeu, e a maior promessa que temos em João 14. Um dia estaremos com Ele para sempre. Cristo deseja nos curar completamente a ponto de nos restaurar a imagem de Deus. A imagem de Deus. Cristo quer restaurar em você a imagem de Deus. Aproximemos-nos de Jesus, que com o sangue precioso abre a porta para a cura e a salvação plena
e eterna. Um mundo onde não há mais feridas, onde não há mais dor, onde não há mais essa busca incessante pela estabilidade de vida, estabilidade financeira. Desde Adão, o homem busca isso. E eu imagino Adão, depois do pecado, buscando algumas cavernas, algumas árvores, tentando fazer algumas casas de madeira para se proteger da neblina, do sol, do frio até mesmo. Nossa imagem será restaurada. A nossa saúde, ela será restaurada. E eu pergunto a você nessa noite: você quer ser totalmente curado? Amém ou não amém? Você quer desfrutar da salvação? Amém? Amém? Tenho um convite para fazer para você nessa noite. Entregue a sua vida a Cristo de maneira racional, inteligente. E por mais que as coisas nesse mundo não dão certo com Ele, você terá certeza da sua salvação e valerá muito a pena. E você se lembrará do dia de hoje. Ojalá, se me disse não é, irmão, não é? Ojalá não. Ojalá se recuerde del día de hoy en los cielos. Amém, irmão? Que Deus bendiga a vocês. E se você deseja, se coloque de pé. Vamos escutar mais um louvor? Sim? Depois eu quero orar junto com você.
essa passagem, ela desperta em nós, porque ela aponta para nós a nossa função. Jesus, ele não foi até o paralítico, percebeu isso? Levaram o paralítico até Jesus. Olha para mim. Levaram o paralítico até Jesus. A sua função é essa. A minha função e a sua função é levar aqueles que não conseguem andar até Cristo, para que nesse momento Jesus possa conceder para eles a salvação. Quero orar com você. Glorioso Deus, que assim como essas pessoas, que amigos extraordinários tinham esse paralítico, Senhor, porque conduziram ele até os seus pés, até diante de Ti, mesmo quando as circunstâncias eram completamente desfavoráveis. Eles chegaram lá, e que nem que seja pelo teto dessa igreja, nós possamos trazer as pessoas até Ti, Senhor. Que não venhamos criar obstáculos, mas senão construir pontes para a salvação e a cura alcançar o mundo. Leva-nos em paz, Senhor. Esteja conosco. Cura-nos e nos conceda a salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém.